Só uma irmã respondeu amém. Amém. Glória. Os que trouxeram Bíblia, por favor, vamos abri-la em 2 Reis. Eu queria fazer menção aos irmãos de 3 versículos. Acredito que não seja suficiente já. O livro de 2 Reis, capítulo 7, nós vamos ler o versículo 3, o versículo 8 e o 9. É o vídeo, né? Você tá falando dele lá na classe, eu não esqueci mais. Esqueci o capítulo. 2 Reis, capítulo 7, versículo 3, depois nós vamos pular para o 8 e para o 9. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra aqui, irmãos, Deus me deu ela no altar. No domingo passado, enquanto o pastor Douglas estava pregando, melhor, depois dos hinos da harpa, eu gosto de dar uma olhada no andamento do culto. Qual é a direção do culto? Porque todo culto ele tem uma mensagem, porque a palavra do Senhor ela se renova. Se pararmos para observar, de 2000 anos para cá, a Bíblia mudou? Não mudou. É o mesmo texto, as mesmas escrituras, mas Deus dá a cada um a sua porção. Deus dá a cada um uma revelação, uma visão diferente. E eu percebi que no domingo passado, Deus estava falando muito sobre ser um Deus supremo, um Deus grande. O pastor até falou, Deus do impossível. E nisso veio no meu coração essa mensagem. Só que eu já sabia que era o Douglas que ia pregar. Então eu imaginei, ou Deus vai me dar a oportunidade de eu falar isso para alguém, ou a minha vez na escala, como eu digo para o irmão ministro, está chegando. É que a gente tem uma escala. E minha vez chegou, irmãos. Mas os irmãos não vão sair daqui sem uma mensagem, que Deus já me deu. Amém. E eu quero que você receba essa mensagem e saia daqui regozijando. Porque Deus, Ele é um Deus grande. Glória. Ainda que nós não temos dimensão do tamanho de Deus, Deus é um Deus grande. Graças a Deus. Os irmãos encontraram a referência? 2 Reis, capítulo 7, o versículo 3, que foi o primeiro que eu disse aos irmãos, está escrito. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta da cidade, tá? Os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui? Até morrermos? Versículo 8. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, beberam, e tomaram dali prata, ouro, vestes, e foram e a esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Versículo 9. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem. Este dia é dia de boas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Amém? Amém. Queridos, para a gente mergulhar um pouco nesse texto, nos é necessário entender um contexto aqui que envolve essa leitura que nós fizemos agora do capítulo 7. Aqui nós estamos falando de um período de Israel, cujo grande profeta em ascensão é o profeta Eliseu. O profeta Eliseu era o grande profeta aqui deste capítulo. E aqui nós estamos no Reino do Norte, com capital Samaria. E a Síria começa a guerrear, ou criar estratégias para guerrear contra o povo de Israel. E nós vamos ver no capítulo 6 que o rei Ben-Hadad, ele cerca toda aquela cidade de Samaria com carros, com cavalos e com um grande exército. E quando ele cerca aquela cidade de Samaria, há na cidade então 2 coisas. Primeiro, uma opressão muito grande
porque eles perderam esse direito de vir e estavam em rumores de morte, de guerra. E não só uma opressão, mas também uma grande fome. Chegou ao ponto que nós vamos ver no versículo 28 e 29 do capítulo 6, que o rei está caminhando pelas muralhas da cidade e ele se depara com uma mulher. E essa mulher começa a falar com o rei: olha, rei, uma outra mulher combinou comigo. A gente come o seu filho hoje e amanhã a gente mata e come o meu filho. Porque chegou numa situação tão agravante que eles entram aqui num ponto de canibalismo. O que é canibalismo? É pessoas se matarem para comer carne humana. Só que num dia elas comeram então a carne do filho dessa primeira moça. E no outro dia, que era para comer do filho da segunda, ela foge, esconde o filho. E nisso ela leva isso para o rei. E o rei aqui então fala: olha, vocês vão matar o profeta Eliseu e vão trazer para mim aqui a cabeça dele. Só que, irmãos, quem é profeta, quem é homem de Deus, quem tem ligação com o céu mesmo, ele não fica desenganado. Você não consegue pegar um homem de Deus, mesmo um profeta, no pulo. Porque quem tem ligação direta com Deus, Deus não deixa ele desenganar. De forma alguma. Sabe por quê? Porque Deus, ele é atemporal. O que quer dizer que Deus é atemporal? Para Deus, irmãos, não existe passado, presente e futuro. Deus é. Então, às vezes, nós nos preocupamos com o amanhã, só que Deus já sabe. Às vezes a gente sofre uma depressão, porque depressão é preocupação com excesso de passado, sim ou não? Às vezes nós ficamos depressivos com excesso de passado, mas para Deus é tudo uma coisa só. Deus, ele é atemporal. Deus está fora do tempo. Tem prova bíblica disso? Vamos para Jesus. Vamos para Jesus. Porque Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Quando Jesus está subindo para Jerusalém, ele fala aos discípulos: olha, entrem na cidade, vocês vão ver um homem com um cântaro. Siga este homem. Quando ele chegar lá, aí vocês perguntam para ele assim: olha, o Senhor quer saber onde é que ele vai festejar a ceia, qual aposento? Se Jesus não foi lá, como é que ele sabia de tudo isso daí? Vamos para João 2? João 2, Felipe é uma bênção. Vai Natanael e fala: Natanael, nós achamos aquele que o profeta Isaías disse, o Messias. Ele é lá de Nazaré. Aí Natanael fala: Felipe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Felipe fala para Natanael: Natanael, vem então. Aí Natanael vai lá se encontrar. Quando Natanael está chegando, Jesus diz aí: eis aí um israelita, em quem não há engano. Aí Natanael pergunta para Jesus assim: porventura você me conhece? Aí Jesus fala para Natanael: Natanael, antes de Felipe te ver lá debaixo da figueira, eu vi. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Como é que Jesus sabia disso? Jesus nunca foi lá. Aí Natanael reconhece: oh, tu és o Cristo. Jesus nunca prezou, mas ele já sabia. Por quê? Porque ele é atemporal, ou seja, ele está fora do tempo. Em Hebreus está escrito que ele é ontem, hoje e eternamente. Graças a Deus. Glória. Então essas preocupações que nós temos aqui do dia a dia, Deus não tem, irmãos. Até porque o evangelista Lucas diz que para Deus nada é impossível. Glória. Talvez para mim seja, mas para Deus, irmãos, eu vou usar um português bem claro. Essas preocupações nossas aqui é fichinho, é coisa rasa. Quando o rei envia um homem lá atrás de Eliseu, o texto diz que Eliseu já sabia que ia vir esse homem. Falou: manda trancar a porta aí, que vai vir um homem lá enviado pelo rei.
e está querendo até me matar. Só que isso aqui a gente está no capítulo 6 ainda. Nós estamos num contexto que eu estou desenhando aos irmãos aqui, que eles estão em rumores de guerra, em grande aflição e fome, chegaram ao ponto do canibalismo. Também o capítulo 6 diz que eles subiram o valor de uma cabeça de jumento e de tantos outros animais que eles vendiam lá e matavam para comer. Estão neste ponto aqui. A Síria cercou, opressão, fome, miséria, morte, imposto, tudo alto. Mais ou menos, entende? O que a gente está vivendo aí no Covid, por exemplo. Se alguém me dissesse em 2017, ou no começo de 18 ali, que nós iríamos passar por um período em que haveria pandemia, lockdown, aonde a gente ia sair na rua, não sei os irmãos, quem trabalhou aí no período de Covid, aí você sair na rua, você não vê ninguém, pegar o ônibus lá, você está sozinho no ônibus, no metrô sozinho, ia passar por uma situação dessa, e eu, Pedro, não vou mentir, dificilmente eu acreditaria. Porque isso aqui não foi uma crise do Brasil. Foi algo mundial. Foi algo mundial. E graças a Deus, Deus nos guardou ao ponto de que nós enfrentamos tudo isso e saímos vitoriosos. Porque se estamos aqui hoje, é porque nós vencemos esse vírus, sim ou não? Só que como é que o povo ficou com a cidade cercada em grande fome? Porque, vamos pensar, a grande tendência do povo em geral é agradecer ou é murmurar? Pensei que você ia falar agradecer. Porque a grande tendência, irmãos, do povo em geral é murmurar. Normalmente, isso eu estou falando do povo de Deus, tá? Estou falando do povo de Deus. Aí a irmã está até me ajudando a pedir. O povo murmura. Vamos para Moisés. O irmão Josias falou de Moisés aqui. É muito feliz a colocação do irmão. Irmãos, Deus tirou o povo de uma opressão lá do Egito. E Deus queria dar ao povo uma cidade que emana leite. Então Deus estava tirando o povo de um cativeiro, de uma escravidão. E Deus já tinha dito a eles que ia dar uma terra que emana leite e mel, sim ou não? Então a promessa já estava feita, sim ou não? Só que no meio do trajeto, o pastor leu esses dias que está, se não me falha a memória, em Eclesiastes não, Deuteronômio, que o povo lá no meio do deserto, eles começam a murmurar. Meu Deus, é todo dia maná? Todo dia maná, a mesma coisa. Ai, que saudade das cebolas do Egito. Saudade do pepino, do alho. Saudade daquela comida lá do Egito. Irmãos, é que hoje a gente vive num contexto maravilhoso. Faz sentido para o Senhor isso daí? O povo está indo, caminhando para a promessa e está murmurando de um tempo que eles eram cativos, escravos. Aí depois a gente vê, por exemplo, lá em João capítulo 7, se eu não me engano, o povo diz para Jesus assim, que Jesus ele diz: eu sou o pão da vida, aquele que comer de mim jamais terá fome. Aí tem uma altura que o povo diz assim: nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos, nunca fomos cativos. Aí ali a gente vê que Jesus está meio... Jesus fala: vocês são filhos de Abraão? Abraão com fé jubilosa olhou para o meu dia e se alegrou. Aí o povo fala: você é um samaritano louco, você não tem nem 50 anos, como é que Abraão viu o seu dia? Aí Jesus diz assim: antes de Abraão ser alguma coisa, eu sou o que sou. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas sabe o que é interessante aqui? É que parece que a gente esquece rápido.
daqueles momentos de aflição que nós passamos e vencemos. Porque todo o processo que nós passamos, aflição, angústia, dor, perda, a tendência é nos fazer aprender. Só que a gente esquece rápido. Principalmente quando nós estamos em bonança. Você sabe por que até hoje em Israel se comemora algumas festas? Festa de Pêssah, festa do Pentecoste e outras festas. É justamente para o povo lembrar isso, seja quem está lá no palácio, seja quem está lá embaixo. É para o povo lembrar, olha, um dia nós somos cativos. Um dia nós estávamos aprisionados. Um dia nós estávamos no Egito, mas Deus nos libertou de lá e nos deu uma terra. É por isso que eles celebram, por exemplo, a Páscoa. É para Deus fazer o povo lembrar dos grandes livramentos que Deus já deu a eles. Mas e nós? O que é necessário Deus fazer para nos fazer lembrar de tantos livramentos que Deus nos tem dado? Irmãos, eu tenho algo comigo que todos os dias pela manhã eu já acordo agradecendo. Pai, muito obrigado por ter acordado em paz, com saúde. Obrigado por essa vestimenta, por este teto, por este pão. Você costuma agradecer a Deus? Sabe por que é bom agradecer? Porque quem não agradece pequenas vitórias não está pronto para agradecer por grandes conquistas. Às vezes a gente não agradece o mínimo, mano. Como é que eu quero celebrar ao Senhor por coisa grande se eu sou ingrato no pequeno? Aqui, ó. Fazer igual a Montaí fez na quinta-feira. Aqui, ó. Gratidão. Talvez hoje Deus te trouxe aqui, já que nós estamos no contexto de alegria, Dia dos Pais, para te fazer lembrar, irmãos, que você tem um pai. Eu tenho um pai. Nós temos um pai. Só que ele não é qualquer pai, não. Jesus disse assim: se vós, que sois maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, imagina o vosso pai que está nos céus. Não lhe dará coisas boas? Ou não lhe dará o Espírito Santo quando lhe pedirem? Se vós não daria uma cobra ao seu filho, imagina o vosso pai. A quem Jesus se refere aqui? A Deus. Deus, ele é o nosso pai por excelência. Aquele que teve coragem de entregar o seu filho unigênito por nós. Que a Bíblia até nos chama de jambuzeiro bravo. E às vezes eu não agradeço o mínimo. Mas vamos andar. Quando estão nesse contexto aqui, a gente começa o capítulo 7. E Eliseu ele diz assim: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Os irmãos lembram do contexto, né? Cidade cercada, canibalismo, fome. Aí o profeta que está lá no meio lá do tumulto, ele diz assim: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por ciclo, e 2 de cevada por um ciclo a porta de Samaria. Sabe o que o profeta está querendo dizer aqui? Miséria, fome, canibalismo. O profeta está dizendo assim, ó: amanhã haverá prosperidade. É isso que o profeta está dizendo aqui. Só que é fácil acreditar? Você nesse contexto? Não é. Pensa assim, ó. Vamos desenhar, porque é bom. Jesus ele pregava muito por parábolas, o povo entendia. Qual é o maior império hoje? Ou a maior força de armamento hoje? É a Rússia? É a Rússia? Estados Unidos, Rússia, mas eu vou pegar a Rússia, porque a Rússia é mais radical. Os irmãos sabem que o Brasil é um país pacífico? O Brasil é um país pacífico. O Brasil não costuma se envolver em guerra, graças a Deus. Mas imagina se a Rússia vem e cerca hoje aqui o Brasil.
Você acha que nós teremos força, militarmente falando, para bater de frente com a Rússia? Não teríamos. Não teríamos. Infelizmente não teríamos. Eu já servi a aeronáutica. Imagine eu lá na frente lá. Os caras de metralhadora, a única coisa que eu vou levar é a Bíblia. Só que a Bíblia a gente está falando do poder de Deus, né? Então, nesse aspecto, nós estamos melhor armados do que eles. E a gente vai chegar lá. Eu estou desenhando o contexto para você entender que o Brasil com Rússia não bate. Samaria, Israel, com a Síria, até aquele momento ali, não batia não. Era uma força muitíssimo superior. Algo que talvez para o homem é impossível. Mas sabe o que é interessante? É que parece que Deus gosta desse cenário. Parece que Deus gosta do contexto onde eu e vocês já não enxergam mais saída. Por quê? Quando nós não temos mais força, Deus age. Aleluia. Quando já não tem mais recursos, Deus trabalha. Tem exemplo na Bíblia ou não? Porque não adianta eu falar por mim. Vamos voltar para Moisés. Moisés está saindo com o povo lá, chega perante o mar. Um homem perante o mar lá, ia fazer o quê? Alguns iam tentar nadar, alguns. Mas com o povão, a maioria ia para a vala. Que o exército de Faraó está vindo e ia matar todo mundo. Aí Deus pergunta para Moisés: Moisés, o que você tem na mão aí? Eu tenho um cajado. Então, Moisés, fica olhando para minha cara não. Toca no mar aí. Quando ele tocou lá, o que aconteceu, irmãos? Glória a Deus. Aí o texto diz que o povo passa com pés enxuto. Quando chegou do outro lado lá, o último deu cerro ao mar. Aleluia. E todo o exército do faraó estava onde? No meio. E todo mundo morre. Ou seja, o menor venceu o maior. Aleluia. Aí vamos caminhar. Irmãos, eu tenho estudado muito o livro de Daniel, que a gente está dando aula sobre o livro de Daniel. E eu estava vendo, capítulo 2 de Daniel, nós temos 3 jovens lá na Babilônia. 3 jovens que foram tirados de Jerusalém, Reino do Sul, levados cativos lá para a Babilônia, uma cidade que eles não conheciam ninguém, para passar 3 anos de recrutamento lá para virar eunuco. E aí, no meio desse processo, o rei Nabucodonosor levanta uma estátua lá e fala: olha, todo mundo vai adorar, quem não adorar é fornalha. Aí reúne todo o povo lá, toca a trombeta e imagina aquele povão se prostrando. E fica 3 rapazes lá, de pé. Aí leva o rei. Tem 3 rapazes aí que veio dos cativos, que o Senhor falou que era para se prostrar, mas não se dobraram não. Como é que é? Manda trazer os 3. Quem são? Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí levou os 3 lá para o rei Nabucodonosor. Maior potência da época, irmãos. Não é qualquer um, não. Tanto que no sonho que ele tem no capítulo 1, a estátua que ele vê lá, a cabeça de ouro é quem? Reino da Babilônia. A maior potência da época. Aí chegam os 3 lá. Aí o rei pergunta assim: vocês são loucos? Eu não disse que quando tocasse lá a trombeta era para todo mundo se prostrar? Vocês não respeitam meus deuses, não? Aí os homens, o Sadraque, Mesaque e Abednego, falam assim: olha, o senhor pode até tocar a trombeta aí. E o senhor pode até nos lançar no fogo lá. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Deus não quiser nos livrar, está tudo certo. Mas nós não vamos nos prostrar. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Aí o texto diz que o rei manda aquecer a fornalha lá 7 vezes mais. Chegou um ponto que quando foram levar lá os 3, os camaradas que foram levar morreram. E olha que coisa interessante. Eu falei isso com o Vinícius na quinta-feira. Olha que interessante. Jogaram os 3 lá dentro, sim ou não? Sim.
Só que o texto diz que eles estavam amarrados. Aí quando o rei está olhando de fora, assim, Nabucodonosor, ele pergunta assim, quantos foram que nós jogamos lá? Aleluia. Foram 3, rei. Mas eu estou vendo 4. Glória. E eles andam para lá e para cá. E o quarto é semelhante a filho de deuses. Oh, glória. Aí chega lá, Sadraque e Mesaque vem para fora. Aí manda examinar eles assim, rapaz, não estão nem arranhados. Meu Deus. A partir de hoje haverá um decreto aqui na Babilônia. Que quem maldizer ao rei de Sadraque, Mesaque e Abednego vai ser morto. Porque eu nunca vi um Deus livrar como o Deus dele. Oh, glória. Oh, glória. Foram jogados lá amarrados, sim ou não? Só que o fogo só queimou o que prendia eles. Mas não queimou eles. O fogo só queima aquilo que te prende, irmão. Mas não queima você. Oh, glória. Oh, glória. Eu vou ficar só nesses 2 exemplos, senão a hora não dá. Vamos voltar aqui. Aí o profeta tem uma palavra de profecia. Amanhã vai ter bênção, vai ter prosperidade. Só que tinha um capitão aqui que ele não acreditou muito, não. Versículo 2. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isso. E ele diz: eis que o verás com seus próprios olhos, porém dali não comerás. Em outras palavras, você é incrédulo, né? Não está crendo, não? Então tá bom. Você vai ver, mas você não vai comer, não, tá? Aí, contexto desenhado. Aí é o que o texto diz. Fora do arraial lá, tinha 4 homens. Só que o pior ainda é que eles eram leprosos. E os irmãos sabem que esses homens que eram acometidos por lepra, eles tinham que estar fora do arraial. Por quê? Eles iam morrer, já era sentença certa, e para não contaminar ninguém. Tanto que o costume era o seguinte: se a irmã Rosângela, vou usar a senhora como exemplo, tá? Tivesse um parente lá de senhora de Pernambuco, né? Então, enfim, a irmã Rosângela tinha um parente que estava leproso fora do arraial lá. O ideal é que todos os dias ela fosse lá fora do arraial e deixasse o pratinho dele lá, o mantimento dele lá. Ele ia comer até quando ele morresse. Só que às vezes a irmã cansava, ela passava a levar uma vez por semana. Às vezes ela cansava de levar uma vez no mês, ou então não tinha mais notícia dele e morreu. E alguns que não estavam tendo mais mantimento, que eles queriam voltar para a cidade para pegar um alimento, eles tinham que chegar à porta da cidade e gritar assim: leproso! Aí o povo abria e eles passavam, abriam o caminho até lá uma vendinha, algum lugar para eles comprar alimento e depois voltar para fora do arraial. Por quê? Exilados. Não serve. Está doente, vai morrer, deixa fora. Os irmãos entenderam qual era a vida de um leproso? Amém. A lepra, ela não só manchava todo o camarada por fora, mas também o estragava por dentro. E poderia contaminar outras pessoas também. E ele tinha que ir para fora do arraial. Só que vamos trazer para hoje, que eu falei que a palavra é o mesmo. A visão tem que ser diferente, a revelação. Você sabe por que nós devemos adorar o Senhor com toda a nossa força, todo o nosso entendimento e buscar cada dia mais Ele? Porque se não buscarmos, se a gente viver o Evangelho de qualquer jeito, pensar que estamos servindo ao Senhor como devemos, mas não estamos, nós começamos a ficar doentes. E vamos exemplificar: leproso. Só que naquele tempo o leproso ele ia para fora do arraial. Porque
Tem gente que às vezes ele está com lepra espiritual, mas está no nosso meio. E sabe qual é o problema da lepra? É que ela é contaminosa. Se eu chegar perto do Bartolomeu, eu contamino ele. Se eu chegar perto do Douglas, eu contamino ele. Se eu chegar perto do Guilherme, eu contamino ele. Se eu estou falando de lepra espiritual. Só que nós estamos num contexto cristão, sim ou não? Sim. E ainda que tenha pessoas com lepra espiritual, nós lemos nos evangelhos que quando o leproso chegou a Jesus, o que Jesus fez? Curou. Graças a Deus. Nós temos alguns exemplos. Primeiro, aquele que Jesus curou 10 e um só voltou para agradecer. Depois daquele episódio que Jesus cura o homem na mão mirrada, vem um leproso. Jesus, cura-me. Aí Jesus fala, quero, fique limpo. E na hora ele fica curado. Sabe o que eu entendo? Que ainda que eu ou você esteja leproso espiritualmente, basta nós termos um encontro com Jesus para sermos curados. Oh, glória a Deus. Porque o profeta Isaías escreveu assim: Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. Então, ainda que você esteja doente espiritualmente, Jesus é cura para você hoje. Vamos andar. Então, os leprosos eram escória da população. Aí nós falamos que um dos maiores governos da época cercou Samaria, sim ou não? Aí olha o pensamento dos leprosos. A gente está aqui, está na miséria. Se ficarmos, a gente vai morrer. Se a gente for para a cidade, vamos morrer de fome. Então, já que é morrer por morrer, vamos para o Arraial dos Círios lá. Já que a gente vai morrer mesmo, pelo menos a gente vai morrer tentando. É aquele ditado: se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Então vamos morrer. Então vamos para o Arraial dos Círios lá. Aí está os quatro. Se é leproso, já estavam doentes por dentro, o osso começa a enfraquecer. Imagina que eles estavam andando até mancando. Todo arrebentado, coitadinho dos quatro. Olha, imagina até eles pensando: olha, que vida que eu vivi, não? Olha, eu lembro o dia que a minha filha se casou. Eu lembro o primeiro emprego, né? E indo lá já em direção à morte. Só que olha o que o texto vai dizer. O versículo 6. Não, vamos ler a partir do 5, ó. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao Arraial dos Círios. E chegando à entrada do Arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém. Cadê os Círios? Que estava cercando a cidade lá. Não havia? Porque o Senhor fizera ouvir no Arraial dos Círios ruído de carros, ruído de cavalos, ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns para os outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós, rei dos heteus e dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram, e deixaram tenda, cavalo, jumento, arraial, tudo, e fugiram para salvar a própria vida. Então, para quem não entendeu, está os quatro leprosos indo lá para o arraial, todo arrebentado, e está um grande exército do lado de fora cercando a cidade. Quando eles estão vindo, o exército começa a ouvir assim, como se fosse um exército grande, numeroso, mas está vindo quatro leprosinhos, todo torto lá. Aí falou: oh, vamos correr, porque eles chamaram outras nações aí, vamos sair embora para a gente se salvar. Mas está vindo quatro leprosos, caminhando para a morte, mas não sabia que na verdade estavam caminhando para a bênção. Quando eles chegam no arraial, eles não encontram ninguém, mas eles encontram recursos. Porque o texto diz que eles encontram ouro, prata, veste, mantimento. Irmãos, trazer para os nossos dias. Quantas
Muitas vezes a gente, isso eu me incluo, nos sentimos cercados com as coisas dessa vida aqui. E olha que interessante. Quando cercaram eles, cortou a alimentação e água que eles bebiam até então. Hoje, quando você está muito aflito, a primeira coisa que acontece com você é parar de sentir fome. Você não quer comer, você não quer beber, você fica ansioso. Essa preocupação é tão grande que você abre mão até de coisa básica. Não vivemos às vezes nesse contexto? Preocupação, meu Deus. Como é que eu vou fazer para pagar o boleto amanhã? Meu Deus. Pai, eu estou tão afligido, fulano de tal tem me perseguido, na minha família é perseguição. Quando eu vou para a igreja, o irmão. Então, às vezes a gente não fica preso em tanta coisa. Meu Deus, lá em casa eu abri o armário, lá tem só um feijãozinho, só que é para hoje, já era. Mas eu repito, que às vezes você não pensou nisso aí. Esse cenário de desespero seu, para Deus é lindo. Porque quando acaba o recurso do Vinícius, o que ele pode fazer? Mais nada. E quando eu não posso fazer mais nada, o que eu tenho que fazer? Recorrer a quem pode tudo. Glória. Então às vezes Deus ele permite que a gente vá andando, até que chega ao ponto que não tem mais para onde eu ir, nem bater cabeça. Aí eu recorro, Pai, tem misericórdia. Aí Deus vem e brava. Glória. Porque enquanto eu quero agir com minhas forças, Deus espera. Mas quando eu não tenho mais força, Deus age. Isso é lógico para vocês, 4 leprosos, afugentar um exército? É ou não é? Não. Não, 4 leprosos afugentar um exército? Se fosse até aqui, nós 5 aqui, nós não corríamos para os leprosos. Imagina um exército. Irmãos, mas quando Deus quer operar, ninguém impede. Quando Deus quer operar, ninguém impede. 1 Samuel, nós vimos um exemplo. Samuel ora e Deus manda lá um trovão e mata todo mundo lá. Eu já falei que Deus abre o mar. Com Josué, Deus para o sol. Nós temos uma passagem também que Deus manda um anjo. E o anjo mata todo o exército lá que estava oprimindo o povo de Deus. Agora vamos trazer para o lado espiritual do negócio. Eu estou falando de exército humano. Vamos trazer para o lado humano. Somos filhos de Deus, sim ou não? A Bíblia diz que em nossa volta está os anjos. E ao derredor está os demônios. E eu estou falando que para Deus nada é impossível. Eu estou falando que quando Deus quer agir, ninguém o para. Só que o salmista diz que Deus ele é o nosso socorro, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso escudo. E até para tocar no Bartolomeu é necessária a permissão. Irmão Pedro tem exemplo disso. Jó capítulo 1. O inimigo está rodeando a terra e vai se encontrar com Deus. Pensa aqui, pensa. O próprio Deus dá testemunho de Jó. Viste lá meu servo Jó? Homem temente, fiel. Deus, é claro, o Senhor dá tudo para ele. Deixa eu tocar nele lá que eu quero ver, se ele não blasfema. O que o inimigo estava fazendo aqui? Pedindo permissão. Sabe por quê? Aleluia, Jesus. Porque para tocar na irmã Zenilda, tem que ter permissão. Para tocar no Felipe, tem que ter permissão. Para tocar no irmão Nilton, tem que ter permissão. Aleluia. Para tocar na igreja do Piquiri, tem que ter permissão. Glória. Será que é só Jó que está esse exemplo?
moer você todinho, te colocar na pedeira sem andar contigo. Aí, ó, olha isso aqui. Aí imagina que Pedro fica apreensivo assim. Senhor, o Senhor não deixou não, né? Senhor. Aí Jesus fala para Pedro: Pedro, mas eu roguei ao Pai para que não desfaleça a sua fé. Em outras palavras, Pedro, a peneira até vai começar, mas Deus vai fortificar a sua fé. Glória. O que eu aprendo aqui? Que às vezes Deus até permite que a gente passe pela peneira, mas Ele fortifica a nossa fé. Não nos deixa desamparados. Então até para tocar em você tem que ter permissão do Pai. Não toca em você na hora que quiser, não, irmãos. Nós somos comprados pelo sangue, lavados pelo sangue de Jesus, preço de cruz do Calvário. Não é qualquer um que toca em você, não. E se tocar é para cair. Glória. Não foi com ouro e prata, não. Folhas corruptíveis que fica aqui, ó. É por isso que o coração não tem gaveta, irmãos. Porque não dá para você levar nada. Mas o preço que Jesus pagou foi sangue. Glória. Sangue carmesim de um homem que nunca pecou, mas por mim que não preste, por você deu a vida para nos resgatar. Glória. Das mãos daqueles que nos oprimiram. E aqueles 4 leprosos foram abençoados com ouro, prata, vestimenta e mantimento. Se homens que estavam doentes, prestes a morrer, Deus os assiste e os dá essas necessidades. Imagine a eu e a você. Graças a Deus. Se homens que estavam com sentença de morte, Deus os abençoou e deu o que eles precisavam. Imagina para mim e para você. Glória. Graças. É por isso que Jesus fala assim: se vós, com todas as vossas preocupações, não consegue acrescentar um côvado à sua estatura, então por que você se preocupa? Olha para as aves. Não plantam nem semeiam, ainda assim o Pai as alimenta. Olha para os lírios dos campos. Nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como uma deles. Então aqui Jesus já cantou a bola, irmãos. Às vezes você está nesse contexto aqui daquele povo de Samaria. Pai, eu estou cercado. Pai, se eu correr, vai dar ruim. Se eu ficar, vai dar ruim. Se eu conversar com o irmão, não vai adiantar. Se eu trabalhar, não vai adiantar. Irmãos, esse é o contexto perfeito para Deus trabalhar. Perfeito. Porque Deus não muda. Deus não muda. Então, ainda que aos meus olhos é impossível, assim como 4 leprosos expulsar um exército é impossível, o Deus que livrou aqueles 4 homens nos livra hoje, cuida de nós hoje, nos alimenta hoje, nos dá veste hoje, nos dá recurso hoje. Glória. Porque Ele tem cuidado de nós. Se coloque de pé. Aleluia. É, vou já levar na velha lá também. Está com a André. Queridos, durante essa semana todinha, eu vim com isso na cabeça, porque eu estou com 25 anos. Graças a Deus já casei. Só que na Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições. Só que Jesus nos manda ter com. Então aqui eu vejo 2 posicionamentos. Ou meu posicionamento é o do profeta, amanhã vai ter fartura. Ou meu posicionamento é dessa mulher. Matei o filho, estou com fome, não tem para onde correr. Só que a nossa vida se resume a esses 2 posicionamentos.
Ou nós somos gratos, ou somos murmuradores. Ou nós agradecemos ao Senhor por tudo que nos tem feito, ou reclamamos ao Senhor por tudo que Ele nos tem feito. Provérbios diz que os olhos dos homens são insaciáveis, ou seja, nunca está bom. Nós vemos grandes homens e mulheres de Deus que depois de receber uma bênção, eles louvam ao Senhor com cânticos. Depois que Deus abriu o mar, a Miriam cantou. Depois que Deus deu filho a Ana, Ana louvou ao Senhor com cânticos. Então, ou eu louvo ao Senhor ou eu murmuro. E nessa noite nós precisamos dar um passo, tomar um posicionamento. Ou eu louvo ao Senhor ou eu murmuro. Paulo e Silas na prisão, pregando a palavra do Senhor, foram presos, açoitados em praça pública. Lá dentro do presídio, lá da cela, nos vem essa escolha: ou eu murmuro, ou eu louvo. Se murmurassem, o que lhes aconteceria? Nada. Mas como decidiram louvar, Deus chacoalhou o presídio lá e abriu todas as portas, livrou da corrente e ainda salvou o carcereiro aí. Então nós temos que tomar um posicionamento. Quero ver bênção do Senhor, milagre, louva. Quero ver Deus abrir as portas, louva. Quero ver Deus trabalhar, louva. Quero ver Deus fechar a porta, murmura. Quero bater cabeça, murmura. Quero ver Deus parar o sol, louva. Quero ver o Deus de maravilhas, louva. Quem aqui já apanhou e foi preso? Ninguém? Então vocês têm motivo para louvar. Porque quem apanhou e foi preso, louvou. E aí? Queridos, nós temos um Deus que faz milagres. Nós temos um Deus de maravilhas. Nós temos um Deus que abre porta. Nós temos um Deus que cura. Nós temos um Deus que liberta. Nós temos um Deus que transforma. Nós temos um Deus que salva. Um Deus que batiza. E um Deus que nos quer comigo. Se não fosse assim, Jesus não diria que iria preparar lugar. Para quem? Para nós. Para que, Jesus? Para onde eu estiver, estejai vós também. E eu quero ver você comigo lá, porque eu quero estar lá. Nós lutamos para estar lá, no céu, na glória. A glória que nos está preparada. Olha que maravilha. Está tudo pronto, irmão. O que é que falta então? Eu estar pronto. Nós estamos sendo aperfeiçoados para aquele grande dia. Se estamos sendo aperfeiçoados, a porta nos está aberta. Se a porta nos está aberta, nós temos oportunidade ainda. E existem duas coisas que não voltam. Sabe qual? Primeira palavra. Toda vez que liberamos uma palavra, não somos mais senhor dela, mas escravo. E a oportunidade não volta. E hoje, talvez você que está no nosso meio aqui ainda não confessou a Jesus como seu suficiente e único Salvador. Então a palavra foi liberada, já não sou mais proprietário dela e nunca fui, porque ela é do Senhor. Mas a oportunidade te está aberta. Se porventura há alguém entre nós que quer confessar ao Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, que reconhece que a minha situação hoje mudou, e amanhã eu quero viver essa visão que Deus deu ao profeta, prosperidade, bênção, céu aberto,
A oportunidade está aberta. Existe alguém entre nós que quer aceitar ao Senhor Jesus como Salvador? Levanta a mão. Tem um rapaz ali? Traz o rapaz.